Pedro Raul no Vozão, galera. Será, hein? Será que vem aí? É a especulação do dia, né? Depois de muito tempo falando só de Everaldo, falando de possibilidades de jogador gringo, vem aí a especulação do momento. Pedro Raul pode estar, sim, em negociação com o Vozão. Vou comentar o que saiu na imprensa sobre isso, né? Até hoje, na live de manhã, alguém me perguntou: Douglas, e o Pedro Raul, hein? Aí eu falei, cara, eu acho muito difícil pelo salário dele, é muito caro, ganha em torno de 750 a 800 mil reais por mês, mas pode haver um acordo nessa situação, né? Então vamos entender tudo que foi falado até agora sobre essa possibilidade e eu já peço para você que está chegando aqui no vídeo, deixar o like, compartilhar quem puder, seja membro BPR, o membro tem a mensagem em destaque aqui no nosso chat e entra lá no nosso grupo exclusivo do Zap. Simbora, vamos pro vídeo. Tá aí, galera. Pedro Raul pode estar vindo pro Vozão, né? Pelo menos a notícia. Saiu hoje notícia no portal Futebol Cearense, saiu também de jornalistas lá de São Paulo. E aí, Pedro Ramiro, que é da Esporte da Record, né? Antes era da Rádio Bandeirantes, trouxe aí que o Ceará tem interesse na contratação de Pedro Raul por empréstimo até o final do ano. O Vozão abriu conversas com o Timão para ter o atacante na disputa do Brasileirão deste ano. O salário do jogador pode ser um entrave, mas as negociações estão acontecendo. Foi o que eu falei, né? Em relação a salário, eu achava muito difícil porque estava muito fora da realidade do Ceará. A questão é, Pedro Raul está em baixa, é muito criticado pela torcida do Corinthians e convenhamos, até com razão. Quando eu pesquiso aqui lances de Pedro Raul no YouTube, os primeiros que aparecem são gols inacreditáveis perdidos por Pedro Raul, 3 minutos de Pedro Raul perdendo gol. Então, realmente, assim, ele não vem de um bom momento, tá numa péssima fase lá no Corinthians, mas é um jogador que já mostrou qualidade em outras equipes, né, como Botafogo e Goiás. Então, talvez, olhando por esse lado, possa ser uma possibilidade para ele vir recuperar seu futebol aqui no Ceará, tá? Mas antes de falar mais sobre Pedro Raul, vamos trazer também o que é que há de informações ainda lá de São Paulo, né? O SCCP News, um portal que cobre o Corinthians, fala aí sobre a informação do Pedro Ramiro, né? E eles falam que está confirmada essa informação por eles, pelo portal. O Corinthians discute os termos do acordo, incluindo o pagamento de parte dos salários do atacante. Ou seja, aqui pode ser o pulo gato, né? Se ele ganha tão alto assim, o Corinthians não quer o jogador só encostado, aí o Corinthians, sei lá, pagaria metade dos salários dele. Será que teria que pagar uns 350, 400 mil? Estou supondo aqui com base nessa informação. Do lado do Ceará, de acordo com o portal, a negociação é vista com otimismo e considerada praticamente certa, tá? O clube cearense trabalha para fechar o acordo nos próximos dias e contar com Pedro Raul para a sequência da temporada. Então tá aí mais informação que vem de São Paulo. A gente não consegue ainda confirmar essa informação por aqui, se realmente o Ceará vê, né, tá negociando ou o Ceará realmente vê com esses olhos de que a coisa está fechada praticamente, a gente não conseguiu confirmar ainda, mas é a informação que vem do portal lá, um portal corintiano, tá bom? Ó, mais uma notícia aqui que eu compartilho com vocês agora do futebol cearense, tá? Trazendo aí que na busca por um camisa 9 será a mira a contratação de Pedro Raul do Corinthians. O portal Futebol Cearense apurou que o clube buscou informações e iniciou conversas pelo jogador, mas ainda enfrenta desafios para concretizar a negociação. O principal entrave são os altos vencimentos do atleta, que estão acima dos padrões financeiros do Ceará. Além disso, existem pendências financeiras do Corinthians com o Toluca do México, clube que vendeu Pedro Raul ao Timão, tá? E aí, claro, o Ceará tem, né, esse interesse em um camisa 9, tentou o Everaldo foi pro Fluminense, e lá no Corinthians, Pedro Raul realmente enfrenta muita desconfiança da torcida, e, cara, embora isso aconteça, né, ele esteja ali sendo muito criticado, eu tava vendo, inclusive essa notícia foi compartilhada por torcedores do Ceará. O Corinthians chegou, né, à Venezuela para estreia aí na Libertadores, na pré-liberta, vai jogar contra a Universidade Central nessa quarta-feira, e Pedro Raul foi cortado da viagem. Ele está inclusive inscrito na Libertadores, né, pelo Corinthians, mas foi cortado aí dessa viagem, ou seja, pode ser um indicativo realmente que ele pode ter negociações com outro clube, com algum clube, talvez até o Ceará, como está sendo dito aí por jornalistas, portais que cobrem Corinthians e também portais aí como o futebol cearense, tá?
que é que vocês acham dessa possibilidade, cara? O que é que vocês acham de Pedro Raul chegando por aqui, essa chance, essa oportunidade, talvez de mercado? Vamos lá. Falando sobre Pedro Raul agora, o que é que a gente pode esperar caso essa negociação seja concretizada? Vou até deixar alguns lances rolando aqui, e aqui é um DVD do lado bom, né? Que são lances, né? DVD sempre aqueles lances legais, lances bons aqui do canal é esse, Fute Brasil HD, né? E aí vão ter vários lances de outras épocas, principalmente porque no Corinthians ele não foi bem, tá, galera? No Corinthians ele não tá indo bem, né? Foram 3 gols e uma assistência em 2024 com a camisa do Corinthians. E agora em 2025, 6 jogos e apenas um gol até então. O Pedro Raul realmente teve uma grande fase da carreira dele. Talvez ali ele comece a aparecer mais no Atlético Goianiense em 2019. Fez 47 jogos e 14 gols lá no Atlético Goianiense. 2 assistências. Aí isso faz ele chamar a atenção e ir pro Botafogo. Botafogo 2020, aí ele foi bem, né? Fez 39 jogos, 12 gols e 2 assistências. É vendido por 2 milhões de dólares, mais ou menos, para o futebol japonês, para o Kashiwa Reysol. Fica pouco tempo lá, vai para o futebol mexicano em 2021. E em 2022, passagens bem discretas, tá? No futebol japonês foi 11 jogos, 3 gols. E no futebol mexicano, 7 jogos, 2 gols. Aí ele volta para o futebol brasileiro em 2022. E aí veste a camisa do Goiás. E aí eu acho que é a última grande temporada de Pedro Raul, principalmente no futebol brasileiro. Eu acho que por conta dessa temporada fez ele passar por clubes como Vasco e Corinthians, né? Porque no Goiás ele fez 26 gols e 2 assistências, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Aí vai pro Goiás, começa bem, faz gol em clássico, faz 25 jogos, mais 9 gols, 3 assistências, acaba saindo em baixa do Vasco, volta pro futebol mexicano, vai pro Toluca, no Toluca faz 19 jogos, 4 gols, e aí depois vem pro Corinthians em 2024, como falei, 32 jogos, 3 gols apenas aí em 2024 e nesse ano, em 2025, um gol e 6 em 6 jogos, né? Jogador alto, bem alto, 1,92 m, 28 anos, ainda acho até uma idade boa para centroavante, né? Ainda tem algo a evoluir, mas, cara, claramente é um jogador que precisa de confiança. Todo jogador, obviamente, precisa de confiança, mas este em específico, se tiver com a confiança abalada, meu amigo, faz coisas assim terríveis no sentido ruim da palavra, assim, de perder muitos gols, de perder muitas oportunidades. Ele bem, ele confiante, bem fisicamente e querendo jogar bola, eu acho que ele pode render, tá? Traria, cara, se fosse começo de janela, eu falaria não, não quero. Pô, tem outras opções, mas é final de janela praticamente, né? Dentro desse contexto que a gente está agora, sem centroavante, traz aí, cara. Traz aí, vê o que é que dá. Principalmente se o salário tiver dentro ali, né, do que pode ser pago e até, quem sabe, dando uma brecha para fazer mais contratações depois dos paulistas, depois dos estaduais aí, os campeonatos estaduais de forma geral, para trazer outro centroavante, tá? Isso aí é algo para ser avaliado, porque é uma contratação de risco, não deixa de ser, toda contratação é, mas é uma contratação de risco no sentido de esse cara quer jogar com a camisa do Ceará, e aí vale muito também a percepção de quem está contratando, executivo de futebol, diretor de futebol, de conversar com o atleta. E, cara, jogar real. E aí? Você não vem numa boa fase, a gente sabe que você pode atuar bem, a gente sabe que você tem potencial, mas você quer jogar com a camisa do Ceará, você quer recuperar seu futebol, o futebol que você já entregou no Goiás em 2022, no Botafogo em 2020, é do seu interesse, como é que tá a sua cabeça? Pô, tudo isso tem que ser considerado, tá? Então, se nessa avaliação sair algo positivo, aí traz o cara, porque a gente não tem ninguém, cara. Traz aí e que o Pedro Raul seja feliz, como já foi em outras épocas, tá? Realmente não vem numa boa fase, não é aquela contratação que empolga o torcedor, ninguém vai fazer o Aero Pedro Raul, né? O Aero Raul no aeroporto, né? Ninguém vai receber o jogador, mas por mais que haja uma certa desconfiança, eu acho que no contexto agora, 18 de fevereiro, traz aí, vamos torcer para que ele consiga desempenhar futebol como já desempenhou em outros anos, tá? É uma oportunidade para o atleta, né? É uma oportunidade para o atleta, não deixa de ser, que ele veja o Ceará dessa forma. Mas vamos aguardar mais novidades aí, cara, porque a gente já viu muito essa questão de especulação acontecer e a coisa não andar, né? Que a gente
Agora vai aguardar os próximos passos, as próximas notícias, qualquer novidade, a gente volta por aqui. Deixa a sua opinião aqui nos comentários também, tá? E eu vou ficando por aqui, mais tarde tem BPR, tamo junto. Valeu, deixa o like antes de sair. Bora, Vozão.